Olá, amigos, vocês que acompanham o programa O Inédito Viável. Estamos começando mais uma sessão de um bate-papo incrível que impacta a sua vida, sua carreira e certamente os seus negócios. O nosso convidado de hoje é um expert nas áreas de liberdades públicas, ética, governança e o papo vai ser por aí. Deixa eu dar uma lida para vocês no currículo desse nosso convidado de hoje. Marco Antônio da Costa Sabino, ou Marco Sabino, né? Marco Sabino. Marco né? Sabino. Não confunda com Marco Sabino, aquele artista dos anos 80, enfim, né? Marco Sabino, tá? Marco Sabino, ele é sócio da Meirinch e Advogados, sócio do Meirinch e Vasconcelos Advogados. Pós-doutor pela Universidade de Coimbra, foi Academic Visitor da Universidade de Oxford. Oxford, você sabe o que é Oxford no currículo? Preste atenção. Affiliated Researcher da Universidade de Columbia para o projeto Global Freedom of Expression. Professor do IBMEC, FIA, BSP, FIPECAF e Fundação Dom Cabral. Coordenador do Web Lab IBMEC. Bom, nosso convidado Marco Antônio da Costa Sabino tem a palavra para falar para nós o que é liberdades públicas. Bom, Emerson, boa tarde. A gente está aqui, enfim, nessa tarde agradável desse dia. Para mim é um prazer. Olá, internauta, vocês estão vendo a gente aqui também. Espero que o bate-papo seja bastante agradável. A gente tem bastante coisa para falar hoje e eu queria agradecer o convite. Você sabe, a nossa relação é muito carinhosa. A sua pergunta ela vem muito a calhar nos dias de hoje, em que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, uma indefinição e uma insegurança de vários espectros, né? No campo econômico, a gente vê que a gente não sai de uma crise há pelo menos 4 anos. No campo político, se avizinha aí uma eleição com uma indefinição a respeito das candidaturas. As candidaturas já estão definidas, mas uma indefinição a respeito de programas de governo. Veja, os candidatos nem puderam apresentar seus programas de governo, está todo mundo meio que tateando no escuro. O investidor também está esperando esse momento, todo mundo em compasso de espera. E falar em liberdades neste momento é sempre muito especial. Por quê? Porque a liberdade ela sempre vive sob risco. Em momentos de instabilidade e insegurança, esse risco se agrava dramaticamente. Quando eu falo em liberdades públicas, eu falo da liberdade dos indivíduos. Né? Liberdade individual, no seguinte sentido: eu comigo mesmo e eu podendo fazer aquilo que eu não sou proibido. Então, essa é a tônica da liberdade da sociedade. Nós temos regimes mais democráticos, menos democráticos, e aí quanto mais democrático o regime, maior a observância das liberdades. O grande problema ocorre quando as pessoas perdem noção de sua liberdade e passam a acreditar que existe alguém muito maior e com mais poder que pode se passar por elas e decidir o que é melhor para elas. Esse alguém pode ser o vizinho, esse alguém pode ser uma ONG, esse alguém pode ser o Estado. Né? E nós aqui no Brasil, e não é só um problema brasileiro, mas fundamentalmente aqui no Brasil, que é o nosso espaço amostral, a gente vive uma eterna dependência do outro. Né? Então nós sempre esperamos do outro coisas que para nós serão benefícios. Então a gente nunca, quer dizer, boa parte das pessoas, e aí eu faço menção ao quadro que a Rede Globo de televisão ela sistematicamente vem apresentando, o Brasil que eu quero para o futuro. Né? É muito interessante, eu costumo brincar com os meus alunos, que ninguém nunca quer para o futuro um Brasil que a pessoa que está falando vai construir. Todo mundo quer para o futuro um Brasil que depende de outra pessoa. Né? Então, que tem uma ponte aqui, que tem um hospital ali, que o político seja menos corrupto, que os partidos façam menos festa, que os salários sejam equiparados. Quer dizer, nunca ninguém, pelo menos do que eu assisti, olha que eu assisto bastante, porque eu gosto mesmo de analisar esse tipo de speech por parte das pessoas, ninguém nunca vira e fala: eu vou fazer e eu vou mudar, o Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil que eu vou fazer, porque eu tenho um projeto, esse projeto foi implementado aqui, e eu quero espalhar esse projeto para outros lugares, e eu quero que o Brasil me dê condições para que eu faça isso. Sim. Então, quando eu falo em liberdades públicas, isso está muito ligado ao tema do que eu posso fazer. Né? Então, se eu tenho a liberdade de expressão, se eu tenho a liberdade de religião, a liberdade de associação, a liberdade de pedir ao poder público algum direito, a liberdade de locomoção, se eu tenho, enfim, todas essas liberdades que marcam o século XXI, o século das liberdades, então eu preciso tomar cuidado e não
permitir que essas liberdades me sejam tiradas. Tá. E a gente vê que existem várias iniciativas, principalmente por parte da sociedade civil organizada, de um lado, e do Estado, de outro, de tirar essas liberdades da gente. Você falou uma coisa interessante no sentido de que a liberdade de fazer o que eu quiser dentro do que não é proibido. Exato. Isso parece meio que um contrassenso, mas não é bem assim, né? Isso parece um contrassenso, mas de fato não é bem assim. Por quê? Porque a liberdade ela tem que ser exercida dentro de padrões éticos. Né? E a ética, ela nada mais é do que, grosso modo, você levar o outro em consideração. Não há, em nenhum passo da filosofia, dos éticos filosóficos, uma ética, uma definição de ética para determinado grupo que não considere o outro. A ética, ela depende do outro. Sim. Então, é a ética que a gente precisa para exercer a nossa liberdade, que diz que a minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Quer dizer, é mais ou menos o imperativo categórico de Kant, quando a minha liberdade vai até onde vai a sua. Portanto, a minha liberdade comporta limites. Tá. O problema é que, muitas vezes, nós mesmos abrimos mão da nossa liberdade dentro dos próprios limites em que ela deve ser exercida. Sim. E aí que acontece o agravamento do quadro de cerceamento das liberdades, de restrição das liberdades. Tá. Vamos pegar um exemplo aterrissando aqui no chão, né? O indivíduo que usa as redes sociais vai lá e posta alguma coisa contra algum grupo étnico, alguma minoria, alguma coisa assim. Ele posta uma imagem e aí ele escreve: eu não sou homofóbico, eu não sou preconceituoso, Sim. eu não sou aquele monte de outras coisas. Mas o post, na interpretação de quem vê o post, vê que é um post carregado de preconceito, de ataque a alguma minoria, por exemplo. Este exemplo, que é um exemplo, acho que até comum hoje em dia Sim. nas redes sociais. Esse indivíduo, ele usou da sua própria liberdade para dizer o que queria. Mas na cabeça dele, talvez ele não ofendeu ninguém porque ele se justificou escrevendo que ele não é isso, ele não é aquilo. Mas quem leu aquilo, interpretou, entende que aquilo talvez, né, possa sim ter agredido alguém. Como que isso é tratado? Isso é uma liberdade individual? Isto é uma proibição? Existe uma legislação? Como é que a gente encaixa essa cena tão cotidiana? Basta abrir a rede social que a gente vê esse tipo de situação, né? Sem dúvida, eu vejo duas questões relacionadas a esse ponto que você levanta. A primeira questão é ligada ao chamado discurso de ódio, né? A primeira questão, portanto, ela é ligada ao que se conhece, principalmente nos Estados Unidos e no exterior, como hate speech. Que são os haters, né? Que são os haters, né? O discurso de ódio, que é um discurso contra uma determinada minoria, seja ela uma minoria étnica ou uma minoria em função de cor de pele, ou de gênero, ou de religião, ou de classe social, quer dizer, de uma estratificação artificial, né, que a sociedade impõe, porque afinal de contas todos somos iguais, né? Sim. Então, quando existe um discurso atacando uma determinada minoria, ou atacando uma determinada ideologia, mas um discurso altamente ofensivo, chamado discurso de ódio, o consenso entende que esse discurso não é um exercício de liberdade. Tá. Ou melhor, não é um exercício de liberdade que seja uma liberdade jurídica e eticamente protegida. Juridicamente protegida e eticamente justificável. Tá. Então, nesse sentido, o discurso de ódio, ele não vai gozar de nenhuma proteção e nem vai ser eticamente justificável. Eu dizer determinada barbaridade, que a gente, como você disse, abre as redes sociais e acaba lendo, isso não pode em nenhum momento justificar o meu discurso à luz da liberdade. Então a liberdade não cobre esse tipo de discurso. Tá. O outro ponto é relacionado ao dissenso, é relacionado ao desacordo. Tá. Quando eu discordo de você, isso é absolutamente natural. Aliás, é da discordância que surgem as ideias. Né? Afinal de contas, ninguém sabe inteiramente a verdade e, na verdade, a gente nem sabe se parte da verdade a gente sabe. Sim. A gente vai conhecer a verdade, ou a gente chega mais perto de conhecer a verdade, quanto mais dissenso a gente entender e processar. Né? Quem fala isso é Stuart Mill, no livro Sobre a Liberdade, On Liberty. E ele tem razão. Então, isso é o dissenso, Emerson, e a gente tem problema, inclusive, com o dissenso. É óbvio que, muitas vezes, a gente não gosta de coisas com as quais a gente não concorda. Sim. Mas, entre não gostar e não respeitar, existe um abismo, porque eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Tá. E existe um problema das pessoas que não gostam e não respeitam, não gostam e desprezam, não gostam e não toleram.
em tempos de polarização, em tempos de redes sociais, isso pode ser visto, por exemplo, quando, principalmente nas últimas questões políticas, e provavelmente vão se replicar agora, amigos que eram amigos de infância simplesmente se deletaram das redes sociais só porque eles discordavam da ideologia política de um candidato A ou de uma posição B. Sim. Né? Então, nós temos duas situações aí. Nós temos a situação do discurso de ódio, essa não é protegida de qualquer ponto de vista, e nós temos o desacordo. Esse é protegido e esse tem que ser estimulado. Tá. Né? Só que isso depende, claramente, o quê? Depende de uma racionalidade, de uma cultura e de uma educação que as pessoas têm que ter para respeitar o diferente, o diverso, aquilo a respeito da qual elas não concordam, mas respeitam. Se a gente caminhar nesse sentido, certamente a gente vai ter uma sociedade menor, menos polarizada, e isso vai reverberar também no discurso de ódio, porque muito provavelmente menos discursos de ódio haverão. Sim. Pegando o gancho da liberdade de expressão, né, do discurso de ódio, dessa questão do comportamento, quando a gente leva isso para dentro das organizações, a gente fala que sempre nossos papos são sobre vida, carreira e negócios, porque está tudo, no final das contas, interconectado. Né? Esses mesmos indivíduos, por exemplo, que se atacam nas redes sociais, né, e muitas vezes são conhecidos pelo sobrenome que é o nome da empresa. Né? O fulano da empresa X, o ciclano da empresa Y. Sim. Ele disse tal coisa sobre mim na rede social, ou ele postou alguma coisa. Existe também sei lá, uma conexão com a carreira do indivíduo, eventualmente, porque a gente fala muito de compliance hoje nas organizações, né? Sem dúvida. E o compliance no sentido de obedecer às regras, né? De fazer as coisas como devem ser feitas e etc. Sim. Isso também tem algum tipo de conexão do comportamento do indivíduo fora da organização, mas de um indivíduo que é notavelmente conhecido por pertencer a uma empresa, isso esbarra de alguma forma num problema de compliance para a empresa também? Por exemplo, o fulano é um cara que tem discurso de ódio contra negros, por exemplo. Isso chega na organização? Isso é afetado de alguma forma a própria carreira do indivíduo? A empresa tem alguma responsabilidade sobre isso? Não, sem dúvida nenhuma. A gente pode ver que são inúmeros os casos de pessoas que na sua vida fora da empresa ou fora das marcas, fora dos patrocínios, e essas são pessoas influentes, que o que elas opinam ou o que elas dão de opinião ou como elas se comportam nessa vida cotidiana, isso influencia nos respectivos contratos dela. Tá. Então, hoje em dia, a gente não consegue mais, em função da miríade de meios de comunicação que a gente tem e, claramente, das possibilidades que a gente tem de se manifestar o tempo todo, a gente separar o que é nosso e o que é da empresa. Se a gente está no guarda-chuva de uma determinada empresa, e normalmente as redes sociais, por exemplo, elas perguntam quem você é, onde você trabalha. Então, para muitas pessoas que acabam preenchendo esses dados, o nome da empresa que trabalha, que é uma espécie de acreditação, sim, eu sou Marco Antônio da Costa Sabino, da empresa tal, isso diz muito a meu respeito, isso é uma acreditação a meu respeito, principalmente se a empresa for uma empresa conhecida, uma empresa admirada, uma empresa renomada. Quer dizer, eu me aproveito na pessoa natural dos benefícios que o branding da empresa me traz. Então, do outro lado, a empresa também tem que se zelar a sua reputação por meio das manifestações de seus colaboradores nas redes sociais. Então, sempre que eu estiver no guarda-chuva de uma empresa, eu tenho que tomar muito, mas muito, muito cuidado a respeito de como eu me manifesto. Isso nas redes sociais, na internet e na vida. Participação de manifestação, participação de passeata, uma declaração no meio de comunicação, porque hoje em dia tudo isso é replicável, né? Sim. A gente vive a época de 1984 de George Orwell, então eu não consigo fazer nada passando a impressão de que eu não serei visto por ninguém. Sim. Na verdade, qualquer coisa que eu faça hoje em dia, eu tenho a potencialidade de ser flagrado e isso se repercutir de repente para o mundo inteiro. A gente em Singapura vai ver um vídeo meu que eu achava que eu não estava sendo filmado, né? Porque a gente tem a capacidade hoje em dia de filmar e capturar todas essas imagens e esses sons. Então, na verdade, é preciso tomar muito cuidado. Existem inúmeras empresas que têm políticas de utilização de plataformas de redes sociais, política de comportamento fora da empresa, principalmente nas áreas-chave. Por quê? Porque uma declaração errada sua ou uma declaração errada minha, por exemplo, como você disse, uma manifestação de discurso de ódio, isso vai respingar na empresa. E a empresa vai ter toda a razão em tomar alguma atitude contra você. Mas não é tão simples assim, sim, porque afinal de contas você tem uma vida fora da empresa. Agora, a mensagem que a gente tem que viver essa vida de uma maneira absolutamente ética, boa e regular, para que não haja nada de errado que possa acontecer também para a empresa. Isso vai ser bom para a gente e vai ser bom para a empresa.
É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Esta é a mensagem, né? Essa é a mensagem. Já cantava Roberto Carlos há muito tempo atrás e os Titãs depois, nos anos 2000, acho que ele regravou, né? Isso aí. O Rei cantava. O Rei cantava, exatamente. Mas nessa pegada de que é preciso saber viver, até porque a música continuava dizendo o seguinte, se o bem e o mal existe, você pode escolher. Né? É isso. Esse fazer o bem ou fazer o mal, que você citou muito o caso dos influencers, né? Aí as pessoas que têm patrocínios de empresas, né? Que falam coisas na internet o dia inteiro, e que isso de alguma forma pode respingar no brand, né? Na marca da empresa, né? Enfim, até prejudicar. E muita gente acaba perdendo o patrocínio exatamente pelo próprio comportamento. Né? E a gente viveu com o Lava Jato e inúmeros escândalos patrocinados por empresas e propiciados por pessoas. Né? Sem dúvida. Ou seja, muitas empresas ficaram marcadas, o seu brand ficou marcado porque apareceram lá na Lava Jato, né? Como forte agentes, né, de corrupção, enfim, etc, tudo isso. Até porque a empresa não tem mão, a empresa não tem perna, a empresa não tem olho. Na verdade, quem tem são as pessoas que estão na empresa. Né? E sobre as pessoas, quando a gente fala de ética, né, de ética empresarial, do mundo dos negócios, do mundo atual, do grande irmão aí, do George Orwell, né, hoje vigiando todas as relações, tudo integrado, o que as empresas fazem hoje para se prevenir em relação a maus comportamentos dos seus colaboradores? Bom, agora você entra num tema que é um tema absolutamente contemporâneo e é um tema da mais alta preocupação social. Então, poucas empresas são as empresas que percebem a função social que elas exercem quando elas implementam um sistema de ética e integridade, que eu chamo e denomino de sistema de ética e integridade. Então, nós temos um reflexo muito grande hoje na nossa vida do papel que nós desempenhamos nas nossas empresas. Porque, afinal de contas, hoje, a gente fica, se a gente contar, por exemplo, que a gente tem 8 horas de trabalho numa empresa, são 24 horas do dia, então certamente 1/3 do dia a gente trabalha. Se 1/3 do dia a gente trabalha, 1/3 do dia a gente dorme e 1/3 do dia a gente faz outras coisas, eu diria que 33,3% do meu tempo, isso é fundamental para mim como ser humano, para determinar a corretude das minhas atitudes. Então, Emerson, eu costumo sempre falar, existem até estudos que apontam nesse sentido, que o sujeito, ele é um só, né? O sujeito ele não é um na empresa, ele não é outro quando vai para o bar, não é outro quando está com a esposa, com a família, nem outro quando está com os amigos. A pessoa é uma só. E nessa vida, a coerência, ela é tudo. As pessoas elas têm que ser coerentes. A grande questão acontece quando eu tenho a empresa e boa parte do meu tempo que eu passo na empresa, que é um lugar em que eu travo relações humanas, muitas vezes relações humanas extremas. De um lado eu tenho uma pressão aqui, de outro lado eu tenho um colega que precisa de uma ajuda ali, e aí eu tenho uma questão de competitividade, a pessoa não pode ser exatamente minha amiga porque ela está competindo comigo. Quer dizer, é um afloramento de emoções que vão colocar à prova você, indivíduo, nas maiores possibilidades de você tomar uma decisão que seja uma decisão com impacto para outras pessoas. E o que você faz na empresa não fica só ali porque você é um só. O que você faz na empresa, você vai fazer no trânsito. E você vai fazer no trânsito, também vai fazer na empresa. E você vai fazer na empresa e vai fazer na sua família também. Então, o papel das empresas para a criação de uma cultura ética é fundamental. Quando eu estou falando de questões que são questões de condutas antiéticas, eu posso mencionar uma aqui, que é uma questão da mais alta relevância corporativa hoje, que é a questão do assédio. Nós temos claramente a percepção de que se o sujeito, a pessoa, ela for educada na empresa a não praticar assédio, ela não praticará assédio no ambiente familiar e nem no ambiente social. Por quê? Porque essa mudança, ela vem primeiro da família. É na família que eu tenho que exercer a ética. Depois, na empresa. É na empresa que eu tenho que exercer a ética. E é impressionante, Emerson, como pessoas que estão submetidas a controles éticos rigorosos, políticas de conformidade, um código de conduta ética, eventualmente um canal de denúncia, um esquema de sanções, de investigação, sempre voltado para o bem, sem policialismo, né? Essas pessoas, elas mudam o seu comportamento. Porque a pessoa, ela muda o mindset.
Para a pessoa, a partir dali, ela vai ter que fazer tudo certo. Ela não vai poder assediar, ela não vai poder falar alto com ninguém, nem ser mal educado, nem fazer ironia, chamar de apelido, fazer gracinha, elogiar uma roupa para as mulheres. Isso não tem lugar no ambiente corporativo. E também não vai ter lugar no ambiente social, porque a pessoa é uma só. Tá. Então o papel das empresas é fundamental. E Emerson, tem uma outra questão que eu chamo muito a atenção, que é o que está sendo discutido agora. Quando você, por exemplo, tem um assediador na sua empresa, e você descobre que essa pessoa é uma pessoa assediadora, e você demite essa pessoa, você está resolvendo o seu problema. Porque essa pessoa ela vai se reempregar. Sim. E ela vai continuar sendo assediadora. Muito provavelmente ela vai continuar sendo assediadora porque ela é assim. É o modus operandi dela. Agora, por que não a empresa ela se aplica em mudar essa pessoa? Porque mudando essa pessoa, isso vai ser bom para a empresa, para a pessoa e para a sociedade. O papel das empresas, portanto, é aplicar recursos, carinho, prioridade em sistemas de ética e integridade. Porque o papel das empresas para a formação de uma sociedade melhor em termos éticos de integridade é fundamental. O que você está colocando, do meu entendimento, é que a empresa tem uma responsabilidade também pela educação da sociedade. Eu não tenho dúvida que sim. Tá. Então, quando a gente fala de uma empresa socialmente responsável, você está estendendo os limites, né, da sociedade no sentido de relações para o sentido de formação desses indivíduos. Né? Ou seja, a empresa agora não é mais socialmente responsável porque ela remunera as pessoas, né? Porque ela... a história do triple bottom line. Né? Então, eu sou economicamente rentável, né? Gero movimento da economia, produzo dinheiro. Eu sou ambientalmente responsável porque eu não deterioro, não degrado o meio ambiente e também sou socialmente responsável porque eu emprego as pessoas. E ao empregar as pessoas, eu estou ajudando as pessoas a serem consumidoras e manterem a sua dignidade através do seu trabalho, da sua remuneração. No que eu estou entendendo, você entende que esse socialmente responsável ele é mais amplo, ou seja, ele cabe também à educação, à formação do caráter, inclusive, do indivíduo. Eu não entendo que o tripé da responsabilidade social de John Elkington, ele revele, na verdade, uma extrapolação quando eu digo do papel da empresa na formação do indivíduo. Ao contrário, eu entendo que esse papel abarca, a responsabilidade social abarca essa função que a empresa tem. Né? Então, quando John Elkington falou dos 3P, People, Profits and Planet, né, a gente tá dizendo que a empresa pode dar muito mais do que simplesmente o profits, que é o lucro. Né? Então, a empresa, ela é uma instituição, ela como instituição, ela tem um papel social fundamental. Em direito, a gente costuma falar em função social da empresa. Né? Quer dizer, o que a empresa pode devolver para a sociedade? Não apenas o lucro para o dono, não apenas o próprio bem-estar para a alta administração, mas também para todas as pessoas da empresa, do entorno e da sociedade como um todo. O papel educativo que é desempenhado na empresa e o papel educador da empresa são, de fato, temas que são, hoje, temas absoluta e rigorosamente contemporâneos e que são temas do século XXI. Quer dizer, como que a empresa vai tratar o seu colaborador para que esse colaborador ele seja um agente de transformação e mudança na vida social dele. Ele irradie bons comportamentos, ele irradie ética. E no momento como esse que a gente vive no Brasil, esse tipo de discussão é absolutamente pertinente. Sim. E aí, pegando o que você está me dando aqui é um insight que talvez eu nunca tivesse percebido dentro dessa teoria dos 3Ps, né? Mas porque para mim estava muito mais focado quando você fala de socialmente responsável no sentido de remuneração do trabalhador de forma justa, bem-estar. Não tinha me atentado na questão da educação, da formação deste indivíduo também, né? Isso acho que traz uma responsabilidade enorme, né, de fato, para a organização contemporânea, que apesar de tudo continua tendo que fazer o seu básico lá, que é ganhar dinheiro, né? Esses dias eu li um livro do Pouzak que ele dizia o seguinte, né? Assim como as pessoas... Comer é muito bom, né? Comer e beber é muito bacana, é gostoso, todo mundo gosta. Mas a sua vida não pode ter isso como sentido, né? Você não pode só achar que a vida é comer e beber. Né? Tem muito mais. Do mesmo jeito que as empresas não podem achar que é só ganhar dinheiro. Sem dúvida. Por quê? Só ganhar dinheiro é muito pouco para uma organização, né? Ou seja, esse papel da educação é também fundamental para a sociedade. E nesse sentido, nós estamos falando de indivíduo, né? A empresa como uma entidade sociológica, né?
e na verdade não deixa de ser, né? A empresa é um ambiente social, portanto é uma entidade sociológica. Sem dúvida. Mas também tem um papel do Estado, né? Ou seja, como é que a gente compõe esses 3 anéis em busca de uma sociedade melhor, no sentido de mais ética, né, e de mais justa e também mais próspera, né? Como é que se divide as responsabilidades? Porque o Brasil que eu quero, você chamou a atenção, né? Ninguém se põe lá e diz, olha, o Brasil que eu quero é esse Brasil com este projeto que eu vou fazer. Ao mesmo tempo, a empresa tem toda essa responsabilidade dos seus controles éticos, do seu comportamento e, inclusive, da educação. E o que sobra para o Estado? Pois é, Emerson, você falou várias coisas muito interessantes, eu só queria voltar a um ponto para depois pegar precisamente a sua questão, porque você falou algo a respeito de propósito, né? As pessoas, cada vez mais, elas estão em busca de um propósito. Então, se todo mundo pegar as pessoas das gerações Y para frente, os jovens integrantes dessa geração, eles não querem mais o que o pessoal da geração X queria, que era estabilidade, que era um emprego, que era uma carreira numa empresa a perder de vista. Hoje elas querem fundamentalmente propósito. Então, para pessoas mais novas, interessa mais trabalhar numa empresa que ela veja valor. Isso comprovadamente retém talentos, atrai talentos, melhora o clima organizacional, do que fazer uma carreira numa empresa que só quer o dinheiro e que ela vai ganhar melhor. Hoje, Emerson, as pessoas não estão mais em busca disso, elas estão em busca de um sentido, né? Com relação ao papel do Estado, o Estado seria ou deveria ser o primeiro a dar exemplo, não é? Então, não que essa responsabilidade seja uma responsabilidade só das empresas, essa é uma responsabilidade de todos, mas o papel da empresa é fundamental, como é também fundamental o papel do Estado. Então o Estado, ele precisava, e a sociedade precisava exigir do Estado que o Estado tivesse mais accountability. Ou os integrantes do Estado fossem mais accountable. Por quê? Porque o accountability dos poderes majoritários, ele é exercido por excelência nas eleições. É claro que eu sempre posso reclamar do prefeito, que eu sempre posso reclamar do deputado e etc. Mas a minha reclamação por excelência, ela é realizada no não voto, ou no voto em uma pessoa que eu acredito e que eu posso pedir prestação de contas no futuro. Mas a gente não faz isso. A gente precisava desenvolver melhor o accountability, tanto para os poderes majoritários, quanto também para as instituições de justiça, notadamente o Poder Judiciário, que os representantes não são eleitos. Quer dizer, qual é a prestação de contas que o juiz dá, né? Então, a gente tem muito a caminhar no sentido da resposta que os integrantes do Estado e do Estado como instituição, a resposta que eles dão à sociedade, né? Que ainda é uma coisa muito incipiente. Tá bom. Bom, Marco, como eu já previa no começo, né? Meia hora é muito pouco para a gente explorar tudo que mas já acabou? Já está acabando. Pô, não acredito. A gente tem muito pouco tempo para o nosso accountability aqui, né? A gente só tem meia hora. Mas, como eu previa, a gente deveria esticar esse papo aqui por muito mais tempo. Mas isso é legal porque, né, certamente deixa aí para quem assistiu, para quem acompanhou, que a gente pode convidar outras vezes para você vir aqui falar mais sobre liberdades, sobre ética, sobre governança, sobre sociedade, sobre comportamento. Afinal de contas, tudo desemboca no comportamento humano. É impressionante como nós temos essa capacidade de gerar tanto assunto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós somos o nosso papel é fundamental, nós somos protagonistas dessa história. Exatamente, protagonistas da história. E por sermos protagonistas da história, eu deixo agora o papel de protagonista para Marco Sabino, dizer a sua mensagem final para quem nos acompanha nesse papo, deixar seus contatos, enfim, mandar agradecimentos, beijo para o papai, para a mamãe, para a Xuxa, né? Todo aquele papel, quem já sabe como é. As câmeras são suas, por favor, fiquem à vontade. Bom, eu queria agradecer e queria dizer para vocês que para mim é um prazer e muito obrigado, Emerson, também por me convidar. Eu certamente estarei à disposição. Para mim falar desses assuntos é delicioso. E para você, internauta, fica a mensagem de que tanto na liberdade quanto na ética, nós somos os agentes de mudança. Nós somos os transformadores. Não acredite você que a sua opinião é irrelevante. Não acredite você que a sua ação ou omissão, ela não interessa e não importa. Que você é apenas 1 em 1 bilhão, porque não é verdade. Se cada um de nós fizer o seu papel e tiver a noção da responsabilidade que carrega na sociedade,
a sociedade como um todo certamente vai ser melhor. Então fica o meu agradecimento. Você pode me encontrar no LinkedIn, é Marco Antônio da Costa Sabino. Eu tenho essa cara no LinkedIn, então vai ser fácil você me achar. Tá lá, Head, Manriche Vasconcelos Advogados. Você me acha também na página do escritório, Manriche Vasconcelos Advogados. No Instagram é @sabino_mac. Você também pode pedir para me seguir, que eu sempre posto conteúdos legais e fotos divertidas e vocês vão gostar, tá bom? Obrigado e um abraço, um beijo carinhoso para vocês. Eu agradeço aqui a sua participação mais uma vez. Aliás, o Marco Sabino tem textos muito interessantes, né? Textos sobre liberdade, sobre comentários sobre propagandas, muito interessantes, com reflexões bastante profundas. Recomendo você acompanhá-lo e ler, né? E aí, para finalizar, a gente vai deixar aqui, fazendo aquele merchan, né, espetacular, o meu último livro, O Neto Viável em Finanças Pessoais, a qual lhe entrego um exemplar. Garoto, muito obrigado. E como demorou bastante para a gente conseguir essa agenda concorrida do Marco Sabino, já que você, né, não vai voltar aqui tão rápido por conta da sua agenda, mas voltará certamente, vou deixar o segundo livro, que foi, né, o Neto Viável na Gestão de Pessoas. Que maravilha! De Milton Jung, porque aí você tem tempo de ler os dois. Quando você voltar da próxima vez, a gente conversa sobre eles. Esses dois eu vou aplicar na prática. Primeiro esse aqui, porque eu estou sempre no vermelho, e esse aqui, porque eu gosto muito de pessoas. Obrigado, Emerson. É isso aí. Então, agradeço a você que acompanhou mais uma entrevista do programa O Inédito Viável, aqui pela BCC, e a gente volta a qualquer momento com mais uma edição e com mais algum convidado ou convidada para bater um papo sobre vida, carreira e negócios, que no fundo é o que interessa a todo mundo. Até a próxima edição, a gente se encontra por aí.